Então, pessoal, quando eu tô bem empolgada, terminando o vídeo, né, para concluir e tal, o celular vai e me informa que o limite da capacidade de armazenamento está cheio. Vamos lá, continuando esse vídeo, né? Vamos ver até onde vai. Então, gente, vamos falar agora sobre o comércio, né? Como é que foi esse ano de 2020 aqui no comércio? De início, já vou logo falando. Foi um ano difícil, foi um ano, né, de muitas coisas novas acontecendo, mas graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor, que estamos aqui de pé para dar tchau a 2020 e pedir que 2021 venha a ser de coisas melhores para as nossas vidas, não é isso? Então, planos para o comércio. Eu tive planos esse ano, sim, gente. Eu tenho muitos planos aqui para o comércio. Tenho projetos também para o comércio. Eu consegui, gente, fazer alguma coisa esse ano, em meio a tudo que está acontecendo. Eu coloquei algum plano em prática, eu consegui coisas novas. O que aconteceu aqui no comércio em si? Sabemos que no início, né, de março foi quando começou tudo esse alvoroço desse ano, e aí me pegou bem de surpresa. Muitas coisas para mim aconteceu nesse mês de março. Essa pandemia veio como um choque para mim, eu não sabia como agir, eu fiquei muito confusa no início, eu pensei em fechar o comércio, muitas coisas aconteceram, eu passei por um período difícil, não sei se eu gravei alguma coisa nesse período, só que eu passei um período muito difícil comigo mesma, eu estava passando... Não sei, gente, as coisas veio assim em choque, sabe? Essa pandemia, muitas coisas veio na minha cabeça. Não sei se pra vocês tiveram esse choque também, que muitas coisas, né, diferente. Então, eu fiquei muito mal. Falar a verdade pra vocês, no início, eu fiquei muito mal. E muitas outras coisas na minha cabeça e tal. E juntou tudo e eu fiquei muito mal. Eu fiquei num... Como que eu posso falar? Eu fiquei num estágio que eu estava nervosa, eu estava preocupada. E meu cabelo, eu não sei como é que ainda tem cabelo aqui nessa cabeça não, gente. Pensa, meu cabelo nesse período começou a cair. Eu fazia assim, ó, vinha um tantão de cabelo e um tantão que isso nunca tinha acontecido comigo. Eu acho que foi o baque que eu levei, eu não sei, tudo novo e algumas coisas acontecendo e me entristeceu. E foi isso, né? No início foi esse choque. Então, eu quase fechei o comércio, mas aí me veio a ideia, Deus é tão bom que ainda me deu a ideia de fechar uma porta e atender por uma porta só, porque eu estava em pânico, com muito medo no início, né? As pessoas amedrontou demais. A doença é perigosa? É séria? Mas me amedrontou demais no início. Então aí eu comecei a trabalhar com uma porta só e aí fui levando a vida com muito medo, com muita coisa. Fiquei trancada aqui dentro de casa, não saía nem no portão, não abria aqui pra nada, só para atender as pessoas aqui, aquele jeito. Então foi um período muito difícil. No decorrer de alguns meses depois, eu acho que eu fiquei uns 2 meses assim, desse jeito. No decorrer eu tive que tomar remédio pra parar, né, a queda de cabelo e parar também, assim, o remédio foi justamente para parar a queda do cabelo. E eu comecei a pensar em coisas melhores e dizer que isso tudo ia passar e que a gente tinha que continuar a vida, né, gente? Então, passou aquele pânico, eu fui começando a me abrir mais, a sair mais um pouco, a conversar novamente com as pessoas, né, que eu tava isolada completamente. Eu coloquei todo mundo aqui isolado. Só meu esposo que saía para trabalhar, mas quando chegava era um processo que eu acho que ele já até imaginava ir trabalhar. Porque quando ele voltava aqui para entrar aqui em casa, meu filho, praticamente ele tomava banho de água sanitária antes de entrar dentro de casa, ele e o carro. Foi mais ou menos isso. Então, voltando aqui pro que aconteceu no comércio, aí depois foi voltando ao normal, assim, mais ou menos as coisas. E aí eu abri minha mente e falei que seja o que Deus quiser na minha vida e pronto. E voltando aqui os planos. Algumas coisas eu coloquei em prática e outras não. Uma das coisas que eu tinha vontade de colocar no comércio, eu coloquei esse ano, que foi a parte de hortifrutos, de frutas e verduras aqui no comércio. Então, essa foi uma conquista que eu consegui, né? Depois de tudo que passou, eu coloquei frutas e verduras, aí deu aquela chamada novamente nos clientes aqui. Então, essa foi uma ideia ótima que eu coloquei, que foi aderir frutas e verduras no comércio. Foi esse ano essa ideia.
E outras coisas que eu planejei também para esse ano que eu não consegui colocar por conta do que eu contei aí no início do vídeo, né? Que eu dei uma parada, bem assim mesmo. Dei uma parada no tempo e fiquei só deixando acontecer o que fosse para acontecer, eu não aderi nada assim e tal. E aí a ideia maior que eu tive de um dos planos que eu tenho pro comércio, eu coloquei que foi as frutas e a verdura, e super deu certo. As demais coisas a gente vai, né, conseguindo, conquistando aos poucos. Eu consegui mais fornecedores, consegui mais clientes, pessoas vieram, mais pessoas, né, morar aqui nessa rua, eu consegui mais clientes também. Então essas coisas assim que eu fui conquistando em 2020, a partir do momento que eu comecei a voltar a viver normalmente, né, assim, aqui trabalhando no comércio. Então, gente, o que eu queria deixar para vocês foi isso, né? Super falar para vocês que se vocês têm um sonho, se vocês têm um plano, se vocês têm um projeto, coloca, né, em ação. Não adianta nada a gente sonhar e ficarmos parados, né? Esperando acontecer, não vai acontecer. Não adianta eu querer mudar a minha vida e não ter atitude para mudar a minha vida. Não adianta eu chegar aqui e querer contar coisas boas para vocês se eu não me esforçar para coisas boas acontecer na minha vida. Então, gente, nada acontece por acaso. As coisas não acontecem por acaso. O seu comércio não vai surgir por acaso. Você tem que iniciar. O seu comércio não vai crescer por acaso. Você tem que fazer com que ele cresça, sabe? As pessoas não vão ver o seu comércio com bons olhos se primeiro você não colocar os bons olhos sobre as suas coisas. Às vezes as pessoas, gente, tem vergonha de começar com pouco. Tem vergonha de dizer, eu tenho R$200, como que eu vou começar um mercadinho com R$200? Você tem uma porta na sua casa, compra balinha, compra salgadinho, coloca alguma coisa e começa a vender. E você começa a pegar esse lucro e reinvestir. Daqui a pouco você vai ver quanto de coisas que você tem com pouco que você começou. Começar com pouco não é vergonha pra ninguém, é começar com o que você tem. Não adianta eu querer começar com 10, 20, 30 mil se eu não tenho 10, 20, 30 mil para começar. Então eu vou ficar estagnada esperando esse dinheiro chegar na minha mão para mim poder trabalhar? Não. Então, gente, o que eu quero deixar para vocês, essa palavra de fim de ano é que se você tem um projeto, se você tem um plano para colocar em ação, coloque, né? E não espere acontecer, não espere acontecer um milagre para poder você começar. Comece com o que você tem, tá? Se você tem um espaço pequeno, se você tem pouca coisa para colocar, coloca. Vocês veem aí no início do vídeo como foi que eu abri aqui. Como é que eram antes, tem bem aí no início. Gente, tem bem no início aí, as prateleiras realmente, olha, às vezes não tinha quase nada. Eu comecei com muito pouco e eu fui reinvestindo o meu lucro, tá ok? Então, o que eu tenho nos dias de hoje, eu agradeço muito a Deus pelo que eu me tornei nos dias de hoje, pelo que o meu mercado se tornou nos dias de hoje e pelo que o meu canal, né, se tornou nos dias de hoje. Eu parei por aqui? Não. Eu tenho planos, eu tenho sonhos eu tenho sonhos que são sonhados e eu preciso que eles sejam concretizados. Eu tenho projetos que são projetados, maquinados aqui na minha mente que eu preciso pôr em prática, tá? Então, vamos agir nas nossas vidas, vamos agir. Não adianta nós ficarmos estagnados esperando as coisas acontecerem. Não adianta eu ficar parado esperando fulano de tal olhar para mim e colocar a mão aqui e virar mil maravilhas. Não. Quem vai colocar a mão sobre os seus planos, sobre os seus projetos é você mesmo. É você pedir direção a Deus e fazer o que você tem vontade. Agora, o que eu penso, o que eu carrego para mim é tirar as dúvidas. Gente, nós necessitamos tirar as cargas negativas dos nossos pensamentos. Nós necessitamos tirar,
as coisas, eu imagino que fica tudo embolado, os nossos pensamentos. Vem as coisas boas, as coisas ruins, o que pode dar certo, o que não pode dar certo, e a gente fica maquinando, pensando nisso. Eu sou assim, mas quando eu quero colocar em prática, eu começo a separar as coisas. Eu começo a tirar aqui o que é bom, pensar o que vai ser bom. Eu começo a tirar aqui o que pode ser ruim e começar, gente, ó, deslinhar e tirar os pensamentos. E aí você começar a colocar em prática as suas coisas e ver fluir o que será, o que for para acontecer, acontecerá. Agora, se eu ficar parada, estagnada, somente pensando, somente se vai ser, se não vai ser, nós não vamos saber nunca se daria certo, se não daria certo. Então, eu quero deixar esse vídeo aqui como o último vídeo de 2020 aqui para vocês, falando sobre o YouTube, falando sobre o canal aqui, falando sobre o YouTube e falando sobre o comércio. E quero assim desejar para vocês um feliz ano novo, que os seus projetos, que os seus sonhos, que venham ser realizados mediante o seu esforço, tá? Não adianta eu desejar para você tudo isso de bom e você não se esforçar. Garotos e garotas, vamos se esforçar para fazer com que os nossos sonhos venham se tornar realidade. Feliz 2021 para vocês e até o próximo vídeo no próximo ano. Beijos! Oi, amores, se vocês estão nesse vídeo aqui, provavelmente já foi postado a parte 1. Então, se vocês não assistiram a parte 1, vocês vão lá e assistam, tá? Porque não deu para colocar os dois no mesmo vídeo, tá ok?